Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos à aula número 5, que é sobre o Logit Spread Model. Vamos então começar. Muito bem, já podem ver que temos 347 jogos. Na aula 4, a aula 4 foi bastante trabalhosa, não é? Em que falámos do TRM e fizemos uma nova construção para podermos apurar os lucros, etc. Ou seja, quem não viu a aula 4 vai ter que ver a aula 4, pelo menos para perceber como é que construímos tudo. Lá foi mais detalhada, a aula foi bastante extensa e pronto, certamente deu bastante trabalho a alguns de vocês. Mas, pronto, hoje vamos aplicar este método. Tem um twist, é um método que parece parecido com a força logística, mas tem aqui um pormenor que é o Z-Score e já lá vamos falar. Antes de começar, eu queria endereçar algumas questões que me fizeram. Primeira, as pessoas a perguntarem: Rui, tudo bem? Como é que eu aplico estes métodos no início de temporada? Não é fácil, não é? Porque no início de temporada há alterações de jogadores, há alterações de treinadores, ainda não há dados das equipas a não ser jogos amigáveis que não servem para nada, praticamente. Ou seja, no início é muito difícil, como é óbvio, utilizar estes métodos assim logo à partida. Mas não é improvável, não é? Vocês podem utilizar na mesma, têm que usar dados da época passada. Mas quando utilizam dados da época passada, depois pode surgir outro problema, que é, ok, 2, 3 equipas não tiveram a época passada na primeira divisão. Como é que a gente faz? Podemos ir buscar mais anos até aparecer essas equipas, mas vamos supor que a equipa só aparece há 10 anos atrás. Pronto, se calhar não é muito relevante. Tipicamente, se calhar trabalho com as últimas 3 épocas, mais ou menos. Temos que fazer uma aproximação a essa equipa. Como é que a gente vai caracterizar essa equipa que subiu de divisão e que ainda não tem dados no nosso modelo? Então, podemos tentar aproximar essa equipa a um comportamento médio de equipas que sobem de divisão. Isto não há uma resposta exata, percebem? Vocês às vezes procuram nestes modelos as respostas exatas, mas todos estes modelos têm erro associado. Aliás, vocês podem ver, aqui no primeiro exemplo, a maior parte dos modelos tem um standard error à volta de 1.5 golos. Existe muita variância e a maior parte dos modelos não consegue explicar completamente o que se passa num jogo de futebol, não é? O R quadrado, não é? A nossa medida que explica um pouco se o modelo é bom ou mau, não é? O melhor foi à volta de 20%, ou seja, existe 80% que estes modelos não conseguem explicar. No entanto, isso não impede que não possamos, não é, ter lucro, não é? Como já vimos na aula 4. Mas, estão a ver, não é fácil. Por isso, tem que também ter criatividade e se calhar experimentar coisas para ver o que é que funciona melhor. Eu, tipicamente, o que aconselho às pessoas, quer seja este tipo de métodos de regressão linear ou logística, ou Poisson, eu digo às pessoas para esperarem, sei lá, 6, 8, 10 jornadas. Eu espero normalmente 8, 10 jornadas, mais ou menos. Aliás, eu normalmente digo em percentagem, eu espero, se bem me lembro, era 20% ou 15% das jornadas iniciais. Não utilizo tanto estes modelos, tal como também no final de temporada, eu normalmente os últimos 15% também não faço nada, não é? Pronto. Porque no final não interessa tanto a performance, é mais os aspectos qualitativos. Aliás, o mercado erra muito no início de temporada, as odds são sempre muito mentirosas, mas pronto, isso já tentei provar em outros vídeos com o Briar Score, etc, etc. Mas não é fácil, mas podem usar estes modelos. Têm que usar mais antes, se calhar têm que estimar uma equipa, mas e estas estimativas são assim tão erradas? Para algumas equipas, se calhar as vossas previsões podem correr bem, para outras podem correr mal. Especialmente se utilizaram dados em que a performance depois da equipa vai ser muito acima ou muito abaixo dessa performance habitual. Agora, o futebol também já sabem que é feito um pouco de tendências, não é? Todos nós sabemos mais ou menos que a média num jogo de futebol é aqueles 2.5 gols. Aliás, foi essa média que deu origem ao mercado de 2.5 gols, não é? Só há ligas que têm esta média mais próxima de 2, se calhar uma média de 2.1, 2.2, e há ligas que, tipo holandesa, se calhar tem uma média mais próxima de 3, não é? Mas existe assim, quando a amostra é suficientemente grande, os padrões mais ou menos das equipas mantêm-se constantes, se quisermos ver, não é? Por isso, há que haver um equilíbrio entre, se calhar, a amostra e os dados, etc., para depois fazerem estas projeções.
pronto, no início já perceberam que é difícil. Outro período crítico, não é? É depois o mercado, eu vou chamar o mercado de inverno, não é? A segunda volta, que normalmente também às vezes pode ter mudanças de treinadores ou então entradas e saídas de jogadores, etc. Não é tão radical como o início de temporada, porque agora vejam, a equipa vai mudar um bocadinho, mas já temos metade dos jogos já são bons para construir este modelo, não é? Então aí já começa a ser interessante. Claro que há equipas depois na segunda volta têm uma grande segunda volta, há outras que têm uma performance inferior. Se calhar nessas equipas, usando os dados da primeira volta, se calhar as coisas não vão correr tão bem, não é? E depois poderá ser necessário um ajuste qualquer no modelo. Agora, o modelo também não podem estar sempre a ajustá-lo, senão não percebem se realmente as coisas estão a correr bem ou mal, não é? Estão sempre a mudar as condições iniciais do modelo. Por isso, eu diria, e isto também respondendo a outra questão, como é que devemos atualizar estes modelos? Se calhar, se quiserem ao início é mais difícil, mas podem fazer as vossas projeções, depois a partir se calhar da 8ª, 10ª jornada já tem alguns jogos, já começamos a ver mais ou menos como é que as equipas estão a jogar. Depois eu por mim deixava correr, depois no mercado de inverno, etc, se calhar fazia uma nova atualização e depois deixava correr se calhar até ao fim, mais ou menos. Enfim, eu aqui neste exemplo tenho estado a utilizar os últimos 300 jogos da liga e depois estes 47 vão ser o teste, e os testes têm estado a correr bem, tá bom? Pronto, várias questões vocês me colocam, espero que isto tenha ficado claro. Vamos agora ao modelo, que não é assim tão difícil, mas tem aqui uma particularidade. Muito bem, então vá. Este Logit Spread Model foi em tudo construído, aquilo que fizemos na aula 4 é semelhante, não é? E onde o modelo começa até à margem dos golos, não é? A diferença de golos com que a equipa da casa ganhou ou perdeu, etc. é igual. Depois o modelo aparece aqui. E vejam, o que é que a gente faz? A gente vai utilizar normalmente uma função logística, como fizemos na força logística. Só que o que muda é que depois vamos trabalhar em termos de z-score. Ou seja, eu aqui separei os dois termos, eu calculei este Tipson. Vejam que na força logística, se quiserem, que eu já incluí este termo cá dentro, ali fiz a separação do termo cá dentro e fiz o cálculo primeiro, não é? Mas na força logística a gente tinha de transformar isto numa espécie de probabilidade de 0 a 1, e depois tínhamos o resultado de função, e foi o único método onde vimos para já que tínhamos que fazer uma maximização deste log likelihood, ou seja, era a técnica utilizada quando trabalhávamos aqui com probabilidades. Aqui, neste método, vamos na mesma fazer a minimização dos erros utilizando o z-score, o que é engraçado, não é? Mas vejam, até aqui é a mesma história. Agora, vamos precisar de calcular o z-score. E este z-score, como é que se calcula? A gente tem que fazer o inverso da distribuição normal. Vejam, norm S-inv deste valor que é esta estimativa, esta probabilidade, tá bom? Se vocês fizerem no Excel norm, há vários normas. Não se esqueçam que é este norm com um S a seguir, que este valor, isto aqui só pede a probabilidade. Se vocês pegarem no outro, ele vai pedir-vos o desvio padrão, etc, etc. E não é isso que vocês querem, tá bom? Vejam aqui, ele diz mesmo, devolve a inversa da distribuição normal acumulada, com uma média em 0 e um desvio padrão de 1. Isto é ótimo para calcular estes z-scores. E o que é este z-score? Vamos ver, vamos aqui rever assim só rapidamente. Vejam, isto é uma distribuição normal, não é? Tipicamente vocês conhecem a distribuição normal assim, tem uma média x, não é? Depois tem um desvio padrão, dois desvios padrão normalmente equivalem a 95% dos valores, tiverem 3 equivale a 99, etc, etc. E este z-score também é aplicado aqui à distribuição normal, é como se fosse uma transformação de coordenadas e dá uma ideia. Este z-score também é chamado o standard score e diz o quão distante está um ponto da média, não é? Mas só que esta distância é medida em desvio padrão. É só isso. Ou seja, vejam, imaginem que tem um valor 0 e depois aqui estão dois desvios. Em vez de ter um valor numérico do desvio padrão, tem um valor que é vocês centram a distribuição em 0 e diz que este mesmo valor está a dois desvios de distância da média. Ou seja, é como se fosse uma transformação, mas isto é bastante útil às vezes para resolver problemas. É só isso, tá bom? Não. Se quiserem podem experimentar, vão ver, isto não é assim tão difícil e aproveitem esta técnica.
voltando aqui ao nosso modelo. Então, mas tendo este z-score, o interessante é que podemos fazer então agora uma estimativa do spread, que é para depois compararmos com o spread real. E como é que se faz essa estimativa? É muito simples. Esta estimativa é a média destas diferenças de margem da equipa da casa, mais o z-score vezes o desvio padrão. Como é que se calcula esta média? Esta média não é nada mais do que fazer a média da margem real. E vejam, neste caso, a equipa da casa estava a ganhar com 0.02 de margem de vitória, é a média. E qual é o desvio? É aplicar a forma do desvio padrão aqui. E vejam, o desvio desta média é 1,75, né? Ou seja, é enorme, é enorme. Vejam, a média está realmente quase centrada em 0 e depois um desvio é de 1,75 golos, o que é brutal. Mas pronto, depois temos este cálculo, não é? Fazemos este produto e temos a estimativa. E depois vamos aplicar novamente a regra da diferença dos erros entre o real, não é? E o nosso teórico ao quadrado. Fazemos a soma desses erros e vamos aplicar agora a otimização. Vejam que estes valores, já agora, eu fui buscar o valor da vantagem da casa mais o valor do Logit Spread Parameter, ou seja, ele vai buscar o valor da equipa e o valor da equipa visitante, menos o valor da equipa visitante. Eu fiz aqui valores arbitrais de 1 a 20, que é para correr aqui a simulação convosco, não é? Que isto é muito simples, ou seja, novamente é o erro. Eu quero minimizar variando estes valores de Logit Spread com esta vantagem da casa e vamos ver quanto é que isto está. Ele agora vai fazer o cálculo, é a semelhança da função logística e ele vai dar aqui alguns valores, não é, para isto. Ele pode demorar um bocadinho, está a correr as soluções, está a experimentar, isto normalmente é um método iterativo, não é? Deixa ele ver e tal, ok, esta tem erro, vamos lá tentar outro valor, etc, etc. E em princípio ele já encontrou a solução. Aqui está ela, Solver as Found Solution. E agora estes são os valores para as equipas. Vejam, isto dá valores diferentes, né, da força logística, se quisermos ver, né, e as equipas estão a ser caracterizadas por um valor apenas. A equipa mais forte, não é de estranhar, aparece aqui o City, depois o United, depois aparece aqui o Leicester, enfim, pronto, tem aqui os valores e este é o erro mínimo deste modelo, desta diferença de spread, não é? E tendo esta minimização dos erros, conseguimos então calcular isto. Está feito o modelo. Agora é aplicarmos tudo o que aplicámos na aula 4. Mas antes de aplicarmos, nós queremos ver então qual é a relação entre este spread estimado e o real, que é o que também não é. E aqui aplicamos a regressão, não é? E na regressão, se vocês fizerem este é o valor de Y e este é o valor de X, não é? No Data Analysis, estes são os resultados que vamos obter. Novamente temos um R quadrado à volta de 18, o Standard Error do modelo do nosso estimado para o real é de 1.57 golos, temos um valor estatisticamente significativo do spread estimado. É igual às outras aulas, não há muito a dizer aqui. Vamos ver então o que é que isto deu agora. Muito bem, aqui eu não vou perder tanto tempo, que foi o que fizemos na aula 4, mas só para terem uma noção, se apostássemos sempre o modelo daria prejuízo neste Logit Spread Model, 25 unidades de prejuízo, numa banca inicial de 100 unidades, tudo bem. A probabilidade normal é calculada da mesma maneira, que vamos usar o spread, que é estimado. Não se esqueçam que agora o erro novamente é este Standard Error, que entra aqui, é igual às outras aulas, se vocês já estão a acompanhar, em princípio não tem problema nenhum aqui. Fazemos para a equipa da casa, para a equipa visitante, temos o nosso mercado asiático, aplicamos o critério de Kelly para ver onde é que existe valor, e neste caso é na equipa da casa. Quanto valor é o produto, explicamos isto na aula 4, pronto. E depois o nosso critério, que é o mais relevante, não é? Porque a gente não aposta sempre, é apostar onde existe valor e onde esse valor é superior a 10%. E neste caso o nosso modelo encontrou 195 apostas válidas. Este modelo teve uma taxa de acerto de 58,46%, tivemos 13 devolvidas. A nível de stake unitária, não é? Ou seja, apostando sempre em mesma stake, tivemos aqui 50 unidades de lucro, tivemos 26% de retorno face às 195 unidades investidas, e no critério de Kelly, fracionário de 1/5, tivemos 2.555. Pronto, aqui é igual à aula 4, ou seja, a única coisa que vocês têm que se focar
é nesta questão do Z-Score. E se tiverem cuidado, vejam esta história do Z-Score. Wikipedia, isto é fácil. Também é interessante vocês procurarem se tiverem interesse em aprender um pouco mais sobre estas coisas, tá bom? eu aqui tento ter sempre uma abordagem muito prática. Temos então o nosso modelo e o que é que a gente fez na aula 4. Agora vamos ver na parte de teste. Já agora, para os mais distraídos, isto são 300 jogos, mas em que 70 jogos foi a manipulação dos empates, que os empates foram subdivididos em 2, como eu já expliquei várias vezes, em que depois damos meia unidade à equipa da casa e meia unidade à equipa visitante, e assim a resposta é sempre binária, não é? Que é para podermos aplicar estes métodos. Pronto. Mas vamos ver os resultados finais então do LSM. E então é a mesma história. Depois de terem construído esta folha, é quase fazer um copy-paste. Não se esqueçam que no copy-paste estes parâmetros são fixos, vocês não podem mexer neles, não é? Depois, porque isto poderia estar em função, não é? Das outras variáveis, mas não, aqui são fixos. Vocês agora querem aplicar um modelo que treinaram com 300 jogos e querem ver o que é que acontece nos outros jogos, não é? Nestes 47. A semana passada, se bem me lembro, tínhamos 37 jogos, agora temos mais 10. E será que os outros modelos continuaram a ter lucro? Pronto, e agora vamos ver que estes foram os jogos adicionais que temos, e eu já apliquei novamente aos outros métodos que já construímos, aos 4 métodos, e já tenho os resultados finais disto tudo, não é? Pronto, mas já viram esta história? Vejam que temos uma função logística na mesma, mas em vez de utilizarmos a técnica de maximum likelihood, não é? De maximizar aquele log likelihood, nós vamos utilizar uma técnica em que passamos pelo z-score e podemos depois aplicar a minimização dos erros quadrados. É mais um twist a estas coisas, tá bom? Mas é engraçado. Vamos então ver os resultados finais. Bem, as stats. Vejam, o nosso logit spread, se forem ver, tivemos só na fase de treino 195 apostas, teve uma taxa de acerto inferior, por exemplo, ao logit, à força logística e ao team ratings, tudo bem. O erro é dos mais baixos, por exemplo no Team Statistics é onde temos o erro mais baixo. Eu reparei depois quando estava a rever isto, penso que o R quadrado na função logística, eu tinha isto para uma célula errada, ou seja, estava igual a um dos outros modelos, já não me recordo. Pronto, eu até pus aqui amarelo para chamar a atenção. E depois, na fase de teste, o que é que aconteceu? Vejam que o nosso modelo, tanto no treino como no teste, também encontrou menos apostas. E é curioso que este modelo é o primeiro em que na fase de teste a percentagem de acerto está a ser inferior à fase de treino, que é o que eu normalmente às vezes estou mais à espera, é isto. Mas pronto, neste caso isto está com. Será que eu posso tirar conclusões? Não, porque as amostras são sempre tão pequeninas, 30 jogos, 29 e o campeonato está a acabar, não é? Mas não deixa de ser super interessante, não é? Ver este tipo de modelos. Ambos estão a dar resultados positivos e ambos estão, como é óbvio, superior ao modelo da Bookie, que andava aqui à volta dos 39,13. Claro que o modelo da Bookie não tem critério de valor, ele aposta em tudo, não é? Mas pronto, é interessante ver que qualquer um dos modelos está a bater pelo menos as apostas da Bookie. Aliás, se quiséssemos ver isto em mais pormenor, já agora, a Bookie tinha 39,13. Se eu aplicasse o mesmo dele e apostasse sempre, que é algo que eu também já comentei, mesmo assim tinha 42,55. Ia ter prejuízo, tal como a Bookie, se apostasse sempre nos favoritos da Bookie. Mas a percentagem de acerto, mesmo assim, era superior à da Bookie, mesmo apostando sempre, o que também é interessante. Assim tem um termo de comparação. O que é que eu posso dizer aqui interessante é realmente esta diminuição da taxa de acerto no logit spread. Será que é um modelo pior? Não podemos já tirar conclusões. No entanto, era um modelo que já vimos que tinha um standard error inferior a alguns destes modelos. Por exemplo, o Logistic tem sido se calhar o melhorzinho e o Team Ratings, não é? Mas tem um erro maior associado. Já em termos de R quadrado é o segundo melhor, a par com o Game Score quase. No entanto, não é o que está a acertar mais. É aquela velha história, a gente nunca sabe muito bem realmente qual é que é melhor, qual é que é pior, não é? Mas depois mais à frente, se calhar vamos fazer uma espécie de... Vamos criar um critério então para ver como é que podemos utilizar a força de todos estes modelos, que pode ser engraçado. Mais resultados. Vejam, em termos de rating, agora já aproveitei e pus aqui o Logit Spread
Model. Vou pôr isto do maior. Se eu puser do maior o Logistic Rating para forma decrescente, vejam que o City e o Leicester são estas equipas. E agora se eu puser em termos de Logit Spread, será que mantém a mesma ordem? Não, não mantém. Vamos ver isso mesmo. Vejam que o Tottenham no Logit Spread é mais sobreestimado, não é? O West Ham vem cá para baixo. Ou seja, há aqui pequenas alterações. Apesar que o top 3, e se formos a ver aqui quase o top 4, se calhar do final da tabela, mantém-se mais ou menos constante, não é? Há aqui uma pequena alteração entre o Fulham e o Newcastle. Mas pronto, é interessante. Depois tem aqui um ranking, ou seja, é ver a posição dos 4 modelos, como é que, qual é a média da posição, e aqui as coisas também se alteram um bocadinho. O Liverpool está aqui bastante ajudado em alguns dos modelos, principalmente no Team Statistics, apesar que peca um pouquinho nos outros modelos, não é? Mas pronto, o top 3 continua a ser aqui o City, United e o Leicester, o que é engraçado. Depois, mais coisas que eu fiz. Acrescentei, já tinha feito isto na aula 4, acrescentei agora os outros 10 jogos, fui ver os resultados, temos aqui os gráficos, nem sempre os modelos concordam, já vos tinha mostrado isto, não é? Vejam que neste momento, se calhar o melhor modelo tem sim o Team Rating Model, em termos de level stake unitária, teria tido um lucro de 7,4, um retorno face ao investido de 25,6. É engraçado ver que o level stake temos um retorno maior face ao dinheiro investido, mas isso não implica que a gente tenha mais lucro, não é? o que é engraçado, porque no Kelly Stake as stakes são maiores normalmente, não é? Por isso é que depois o retorno face a esse dinheiro investido às vezes poderá ser inferior em termos de yield, não é? Mas vá, no level stake realmente parece que o melhor modelo em termos de stake fixa é realmente o Team Rating Models para já, e já no Kelly Stake o melhor modelo também é o Team Rating Model. O retorno, vejam que é inferior, e temos o nosso modelo aqui também que construímos hoje com 10% de yield, 13 unidades, mesmo sendo um dos piores como o Team Statistics, não é? Mesmo assim consegue oferecer mais unidades do que na stake fixa. A stake fixa, pronto, é uma gestão de stake fácil, não é? Uma unidade. Agora, claro, se vocês se tornarem mais profissionais, vão precisar de usar uma stake variável, e essa stake variável normalmente deverá ser associada ao valor que a aposta tem. Se a aposta tem muito valor, tipicamente a gente põe mais dinheiro. Se a gente acha que tem uma vantagem maior sobre a casa de apostas, a gente põe mais dinheiro. Imaginem um jogo fixo. Alguém sabia que o jogo estava fixo. Os apostadores que sabem que o jogo está combinado, o que é que eles fazem? Apostam forte e feio porque sabem que tem uma vantagem enorme relativamente à casa de apostas. Aqui o jogo não está fixo, mas a ideia é a mesma, não é? Tem muito valor relativamente à casa de apostas, e o critério de que ela diz para vocês apostarem mais. Meus amigos, para já acho que é tudo. Revendo só rapidamente, já perceberam, a única coisa que tem que mudar, e se fizeram aula 4, como é óbvio, é perceberem esta história do Z-Score. Quando aplicam a função logística, não é? Vocês transformam essa função logística no Z-Score fazendo a inversa da distribuição normal. Depois tem esta medida de Z-Score, e com esta medida de Z-Score, vejam que isto é como se fosse uma regressão linear, em que o AV, o average, a média, é como se fosse a interseção. Depois tem um coeficiente, não é? Que é o desvio padrão da margem real, vezes este Z-Score, e dá-vos a estimativa de spread. Tendo os dois spreads, depois podem ver a diferença de erros e depois minimizam esse erro, poderem apurar os resultados do Logit Spread. Pronto, meus amigos, por hoje é tudo. Em mais trabalho, eu penso que vão fazer isto rápido. Se já fizeram a aula 4, não vai demorar assim tanto tempo. Explorem um bocadinho esta história do Z-Score. Mais um modelo, não é? A próxima semana vamos falar de outro modelo. Vamos continuar. Se gostaram do vídeo, como sempre, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos. Não fiquem desencorajados se isto for muito confuso. Muitos de vocês ficam com medo. Aliás, eu tenho notado isso, né? Que vocês desinteressam-se mais por este tipo de vídeos. Eu compreendo isso, mas os que estão realmente a aproveitar, eu acredito que evoluem bastante. E ainda bem que alguns de vocês estão a tentar fazer estas coisas. Eu fiz estes vídeos para vocês, para as pessoas que realmente querem aprender. Sim? Vá, um grande abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo.